Vamos lá, gente, nesse clima de reta final, vamos corrigir nosso último simulado aí quanto ao eixo 1, simulado que eu apliquei, né, que finalmente eu vou resolver essas questões, tá tudo corrido, mas é até bom porque a gente utiliza esse simulado para fazer uma pequena revisãozinha sobre o eixo 1 e os pontos mais importantes do seu edital. Então vamos lá, vamos comigo, sem muita delonga, né, vamos lá analisar essas questões. Vou fazendo as minhas anotações aqui acerca de cada uma e vou abrir aqui para gente o nosso formulário, que foi no lugar em que vocês responderam as questões para a gente analisar cada uma delas, tá bom? Então vamos tratar hoje do eixo 1. Primeira questão diz: João, servidor recém-empossado, foi alocado no setor responsável por desenvolver uma nova metodologia de planejamento estratégico em sua organização. Ele foi informado de que a fase de diagnóstico já foi concluída. Nesta fase, foram levantadas informações detalhadas sobre o ambiente interno e externo da organização, resultando em um cenário de desenvolvimento robusto. A partir da situação descrita, considerando-se a infinidade de técnicas, conceitos e instrumentos relacionados ao planejamento, é incorreto o que se aponta. Então aqui, né, uma questãozinha básica aí que possivelmente vai estar na tua prova, né? Uma questão sobre planejamento e gestão estratégica, basicamente aplicando o SWOT, e aí eu uso essa questão para trazer vários conceitos de diversas ferramentas, né, de um caráter bem transversal para por meio de uma única questão, introduzir vários conceitos para vocês. Então vamos lá, vamos analisar essa nossa primeira questão. Diz o seguinte, olha lá. A ferramenta SWOT foi utilizada para diagnóstico, identificando a predominância de forças e oportunidades, respectivamente, variáveis controláveis e incontroláveis da organização e do seu ambiente. Então, ó, forças e oportunidades são variáveis controláveis e incontroláveis da organização e do seu ambiente. Sim, tá bom? O que que acontece? A gente tem aqui, quando a gente fala da SWOT, nós temos variáveis que são internas e variáveis que são externas. As internas a gente controla, as externas a gente não controla. Nas variáveis internas nós temos quem? As forças e as fraquezas, que são condições reais, são condições existentes que podem ajudar ou não a organização no alcance dos seus objetivos. Já as variáveis externas, que são as ameaças e as oportunidades, elas são riscos. Por que são riscos? Porque são potenciais. Não necessariamente vão se concretizar, mas têm probabilidade e impacto sobre os objetivos. Portanto, eu não controlo oportunidades e ameaças que estão no ambiente externo, eu controlo as variáveis internas, tá bom? Então aqui a gente tem uma situação em que no diagnóstico predominam as forças e as oportunidades, ou seja, no ambiente interno e externo, respectivamente, porque aqui a questão fala que estamos diante de um cenário de desenvolvimento. Correto, tá? Quais são os cenários da SWOT? Nós temos cenários em que predominam as forças e as oportunidades. Ô, glória! Cenário de desenvolvimento, é o melhor para as organizações, tá? Num cenário em que predominam as fraquezas e as ameaças, nós temos um cenário de problema ou de sobrevivência, pelo amor de Deus. Num cenário em que predominam pontos fracos com oportunidades que eu agarro com a mão aqui direita, eu tenho um cenário de crescimento, tá bom? E quando eu tenho forças internas, ainda que algumas ameaças externas, eu tenho um cenário de manutenção, que eu quero que a situação se mantenha. Então, como o comando da questão nos diz que temos, portanto, um cenário de forças e oportunidades, ou glória, é porque ele é de desenvolvimento. Então, o comando já nos traz isso daqui. Então, é uma fase de desenvolvimento robusto, um cenário de desenvolvimento. Por isso mesmo, tá certa a primeira assertiva, porque quando se combinam forças e oportunidades, o cenário é de desenvolvimento. E aí, só para vocês terem noção do que eu tô falando, vamos fazer rapidamente aqui a SWOT para relembrarmos, tá? Então, a SWOT vai trazer para a gente as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do ambiente interno e externo, né? Então, vamos fazer essa análise aqui. In, de interno, e out, de externo. E a gente sabe que a SWOT trabalha com variáveis que são controláveis e incontroláveis do ambiente interno e externo. Então, nós temos internamente as nossas forças e as nossas fraquezas. Isso internamente, tá? E externamente, no ambiente, nós temos as nossas ameaças e oportunidades.
oportunidades, beleza? Então são essas as variáveis, essas daqui são controláveis, porque está dentro da organização eu controlo, e essas aqui são não controláveis ou incontroláveis, porque são riscos, tá? Incontroláveis. SWOT é uma ferramenta de gestão de risco, professor? Com certeza, inclusive aplicada ali na fase de contexto na gestão de riscos e aplicado também lá no início nas políticas públicas para a gente identificar ali o contexto para fazer ali as proposições diante de algum problema, tá? Então o que que acontece? Eu vou ter a combinação desses elementos. Eu vou ter aqui, portanto, 4 cenários. Cenário de desenvolvimento, cenário de sobrevivência, cenário de crescimento e cenário de manutenção. 4 cenários básicos da análise SWOT, tá? Então, esses 4 cenários aqui vão considerar a predominância de fatores que eu tenho no meu ambiente interno e no meu ambiente externo, respectivamente. Então, ó, numa situação em que no ambiente interno e no ambiente externo eu tenha aqui, ó, forças predominantes e oportunidades predominantes, eu tenho um cenário de desenvolvimento. No de sobrevivência, eu tenho o que, gente? Eu tenho fraquezas e eu tenho ameaças predominantes, ou seja, é um cenário de problema, é o pior cenário, tá bom? Enquanto o desenvolvimento é o melhor, a sobrevivência é o pior. De crescimento, eu sou fraco. Aqui, pequeno. Portanto, para crescer eu tenho de ser pequeno. Na análise interna eu tenho fraqueza, mas na análise externa eu tenho o que, gente? Oportunidades que eu agarro com minha mão direita. E no cenário de manutenção eu tenho forças. E em time que está ganhando, né, não se mexe. Eu quero que isso se mantenha. Eu sou forte ainda que existam várias ameaças. E aí a gente tem as combinações possíveis que formam os respectivos cenários da SWOT. Como no comando falava que temos um cenário robusto de desenvolvimento, predominam as forças e as oportunidades. Oh, glória! Então, a assertiva tá certa aqui, a primeira, tá bom? Vamos para a segunda aqui nas nossas questões. Vamos lá? Para a implementação, João desenvolverá um sistema de indicadores que terá relação causal entre si, que se inicia pela perspectiva financeira, de acordo com o Balanced Scorecard. Essa é a nossa assertiva errada. E por que que essa é a nossa assertiva errada? Vamos lá. Quando eu falo do BSC, eu vou falar de um sistema de múltiplos indicadores utilizados para implementar e avaliar a estratégia da organização. A gente tem 4 perspectivas de análise, que começa da perspectiva lá de base, que é o aprendizado e crescimento, tá? Aprendizado e crescimento. Esse aprendizado e crescimento do BSC vai ser baseado em quê? Vai ser baseado na questão das competências, do conhecimento, da liderança, da motivação, do sistema de gestão de pessoas, da governança de pessoas, porque quem aprende, quem cresce são as pessoas que transferem tal aprendizado e crescimento para as organizações, porque a base do conhecimento organizacional, a base das competências organizacionais é a competência, é o conhecimento que detém as pessoas, tá bom? Então o conhecimento ele sai de um nível individual e vai para um nível organizacional, e aqui quando a gente investe no sistema de gestão de pessoas, a gente aprimora a perspectiva do aprendizado e crescimento. Quando a gente melhora essa perspectiva, a gente melhora também os nossos processos internos, tempo de ciclo, capacidade de resposta, nível de serviço, mais e melhores resultados que agregam valor aos clientes, porque a gente atende melhor a essas necessidades. E aí a gente agrega valor à perspectiva seguinte, que é justamente a perspectiva dos clientes. Tá? E aí esses clientes são retidos, são conquistados, novos mercados são alcançados, e aí sim a gente gera valor tangível por meio da perspectiva financeira. Então a relação causal do BSC de fato existe, mas ela vem da base ao topo de um nível intangível da gestão, melhorando aí os processos internos, depois os clientes e a perspectiva financeira. E para cada perspectiva dessa, a gente elabora o nosso OIMI. O que é o OIMI? Objetivos, indicadores, as nossas metas
e as nossas iniciativas. Portanto, a questão está errada porque diz que a gente vem, quer ver? Vamos lá, voltar para a questão. Olha o que a questão nos diz. Diz que a gente, para a implementação, desenvolverá um sistema de indicadores que terá relação causal entre si, certo? Até aqui, que se inicia pela perspectiva financeira. Não, a perspectiva financeira é a última a ser alcançada em decorrência das demais no nosso BSC, nessa relação causal, nessa relação de causa e efeito, tá bom? Então, claro que está errada a alternativa, tá bom? Vamos avançando que temos mais. Vamos lá, vamos avançar. C. Após o diagnóstico e antes da... Então, essa é a nossa errada, tá? Após o diagnóstico e antes da implementação, será desenvolvida a declaração dos propósitos atuais e futuros da organização, o que caracteriza a sua razão de ser, ou seja, a sua missão. Tá correto, tá, gente? A gente faz essa declaração, tem duas declarações muito importantes no contexto do planejamento. Nós temos a missão. Essa missão é uma declaração que define, tá? Antes de se formular objetivos, estratégias, indicadores, tudo mais, numa fase mais conceitual do planejamento, define a tal da razão de ser, que também ajuda a delimitar o escopo competitivo e, claro, os propósitos, tanto atuais quanto futuros da organização, tá? Enquanto a sua declaração de missão identifica aquilo que a organização faz, seus propósitos, seus mercados, seus clientes, tá? A visão de futuro, ao contrário, ela está orientada mais ao futuro que se quer alcançar para a organização, tá? Então, é o futuro sonhado, o futuro desejado por essa organização, tá bom? E esse futuro desejado representa o que se pretende ser ou ainda alcançar. E aí, depois disso é que a gente começa a formular nossos objetivos, a decompor em metas, a decompor em estratégias. Então, tá correta aí a C, desculpe. Agora vamos para a D. Para motivar as equipes, gerar engajamento e melhorar o alcance dos resultados, serão implementados resultados-chave da base ao topo da organização com prazos curtos de monitoramento, utilizando-se a metodologia de OKR, Objective and Key Results. Só para lembrar, o comando fala disso, né? Que a gente aqui, fez o diagnóstico e a partir disso a gente tem que ver as técnicas que são aplicadas. Então eu usei essa questão justamente para falar de todas as técnicas, ferramentas de gestão que a gente utiliza no âmbito do planejamento. E uma delas é o OKR. O OKR tem sido uma tendência, eu acho que vai cair na prova. Pode ser que no bloco 7, por exemplo, eles cobrem alguma questão relacionada com o OKR. A gente até trabalhou bastante isso na minha oficina de discursivo, a gente teve um tema assim, então fica ligado nos OKRs. E aí eu vou fazer aqui algumas anotações sobre os OKRs para vocês, tá? Então, quando a gente pensa nos OKRs, a gente tem ali dois elementos que são importantes. Primeiro, a gente formula os objetivos da organização, tá? Depois de formular esses tais objetivos, é que a gente, em decorrência dele, coloca aí os nossos Key Results. Os nossos Key Results, que são os nossos, equivalente à meta, tá, gente? São os nossos resultados-chave. Então, a gente coloca aqui os Key Results, por isso que chama OKR, Objective and Key Results, tá bom? Então, a gente tem os nossos Key Results e em decorrência deles, que são os resultados-chave, que também você pode compreender como se fossem as tuas metas, tá? Como se fossem as tuas metas. Para cada objetivo, a gente pode decompor em várias metas. Esses objetivos, ele tem caráter qualitativo e devem ser inspiracionais, motivar as pessoas na busca deles, tá? Já os Key Results, eles têm caráter mais quantitativos, tá? Eles são quantitativos e para um único objetivo. Então, aqui vamos colocar que aqui a gente tem objetivo 1. Eu posso formular aí poucos OKRs. Eu posso formular, por exemplo, um KR, um Key Result 1, Key Result 2, Key Result 3. Então, eu formulo aqui
3, tá? E um aspecto que a gente tem de ter em mente que para alcançar esse objetivo, a gente formula aí vários poucos, tá? Tem que ser poucos, entre 3 e no máximo, entre 2 e no máximo 5 aí, tá? E eles têm que ser de curto prazo, tá, gente? Curto prazo. E aí, se a gente alcança cada um deles, a gente contribui aí para o alcance do objetivo. E esses Key Results, tá, gente? Eles têm uma abordagem que a gente chama de Bottom Up. Essa abordagem bottom-up, porque eles são formulados da base ao topo. São dos grupos, das pessoas em cada nível para alcançar os objetivos estratégicos da organização da base ao topo. Então, ele é de curto prazo. A gente tem por outra premissa, porque ele é uma metodologia ágil, tá, gente? A simplicidade, a colaboração, o caráter colaborativo, tá? Colaboração, porque é formulado por todo mundo da base ao topo. E tem também como premissa a transparência, porque esses objetivos vão fundamentar a elaboração dos Key Results em que eles são divulgados para gerar motivação, consistência. Então tá perfeita aí a nossa assertiva D. Portanto, tá? Então aqui a D tá ok. É da base ao topo, de curto prazo, e é exatamente assim que funciona, porque gera engajamento, envolve a todos da base ao topo. E por fim a E. No nível operacional, serão definidos projetos que formam programas no nível tático, quando tais projetos possuem entre si pertinência temática. Perfeito, tá bom? E aí vamos para a nossa clássica musiquinha que eu ensino para vocês. Nós temos 3 níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. E esses níveis se comunicam entre si de modo que a gente começa a formular de objetivos estratégicos para objetivos operacionais. E aí lá no planejamento estratégico eu tenho um pensamento mais de longo prazo, orientado para toda a organização e fazendo análise SWOT, porque é o nível estratégico que toca o ambiente externo, que faz essa interface e a gestão de riscos nesse contexto externo e interno. E aí a gente faz isso para tomar decisões que são com maior grau de incerteza e risco, porque de longo prazo no nível estratégico. À medida que o tempo vai passando, os riscos vão se desfazendo porque as incertezas diminuem. E os riscos, eles advêm justamente das incertezas. E aí no nível tático, para cada área de gestão, a gente elabora os nossos programas ali no planejamento tático, tá? Programa de marketing, programa de TI, programa de gestão de pessoas, programa de planejamento estratégico, programa de diversas áreas que são áreas temáticas ou funcionais da organização. E aí a gente orienta o nível abaixo a elaborar em curto prazo, com maior grau de certeza e com menos riscos, os projetos que são do nível operacional. Então a gente tem, respectivamente, os níveis estratégico, tático e operacional com seus plano, programa, projeto. Plano, programa, projeto. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Plano, programa, projeto. Everybody! E é isso, tá? E aí eu vou fazer esse esquema aqui para você anotar, para você não esquecer. Então, quando a gente pensa no planejamento, ele tem 3 níveis, não é? Estratégico, tático e operacional. Estratégico, tático e operacional. O nível estratégico de longo prazo vai elaborar os vários planos aí, né? O plano. E aí, um plano é, na verdade, um conjunto de programas. E aí, no nível operacional, a gente elabora os nossos vários projetos. Então, no gerenciamento de projetos, por exemplo, eu posso gerenciar um projeto isolado. Se eu gerencio um projeto isolado, com as várias áreas de conhecimento, com um gerente, com sua equipe, eu estou falando de um gerenciamento que não é integrado. Agora, quando a organização vai ficando madura no gerenciamento de projetos, por exemplo, ela começa a aglomerar vários projetos que são da mesma área temática. Por exemplo, eu pego um projeto de desenvolvimento de pessoas e aí associo com aprendizagem organizacional, associo com competências e faço vários projetos que geram inovação num único programa. Aí eu faço centralizadamente a gestão de todos eles para um influenciar no outro, porque eles têm pertinência temática. Esse conjunto de vários projetos interrelacionados forma um programa. E aí esse programa, tá, junto com vários outros programas, estão contidos no plano, que é o mais amplo. E aí eu pego para fazer uma interface com o orçamento. O nosso orçamento, tá, gente, o nosso PPA, ele é todo elaborado por meio de programas.
vários programas na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura. E aí dentro desses vários programas do PPA, a gente tem uma série de ações. Essas ações dentro dos programas podem ser o quê? Projetos ou ainda atividades, né? Lembrando que os projetos geram inovação e as atividades fazem a manutenção do sistema de gestão. Então, só para fazer essa interface com outras disciplinas, trago isso daí para vocês, tá? Então, perfeitamente, aqui no nível operacional serão definidos os projetos, que formam programas no nível tático, quando tais projetos possuem entre si pertinência temática. E esses tais programas, com seus vários projetos, formam aí os planos, tá? Então, letra E também está correta. Vamos passar para a segunda. A pandemia de Covid-19 acelerou significativamente a adoção do teletrabalho no setor público, tornando uma prática essencial para muitos de suas organizações. No entanto, essa mudança trouxe consigo vários desafios que precisam ser considerados para sua implementação eficaz. Quanto à aplicação do teletrabalho no setor público, considere as seguintes assertivas. Vamos lá analisar essa questão, portanto, tá? Há necessidade de estabelecer uma infraestrutura tecnológica robusta para suportar o trabalho remoto. Por óbvio que está certo, né? A gente precisa de um aparato tecnológico de segurança da informação, tanto nas instituições como a gente precisa dar condições para que o servidor em casa possa fazer seu trabalho sem embaraços. Também tem que ter uma boa conexão, também tem que ter os aparelhos, tem que ter software, tem que investir também em tecnologia, em segurança da informação para garantir esse ambiente de trabalho remoto, tá? Perfeito aqui, sem óbice, tranquilo? Torna-se mais difícil manter a cultura organizacional e o engajamento dos servidores à distância. Sim, porque cultura ela é formada na coletividade, no conjunto das pessoas. A cultura ela não se forma sozinha. Então, quando você está cada um à distância realizando seu trabalho, você diminui a interação entre a equipe. Então, você tem que criar alguns mecanismos que promovam esse grau de interação, essa troca, para que a gente não enfraqueça a cultura, os valores da organização, os valores que se querem passar, porque a cultura ela é coletiva, ela é um fenômeno social e coletivo, muito mais antropológico até, tá bom? Dessa união, dessa junção das pessoas. Os líderes, eles até instituem seus valores quando eles criam uma cultura, quando eles criam uma organização, eles tentam introjetar seus valores e eles criam mecanismos para reforçar esses valores. Mas não quer dizer porque um valor é caro para um líder que ele vai se manter, porque a cultura ela é a transformação, ali são as decisões reiteradas para problema de integração interna e adaptação externa que a gente toma ali e que de tão válidos eles viram valores compartilhados entre as pessoas. Então você concorda comigo que se está cada um em casa trabalhando isoladamente, é mais difícil essa junção para gerar valores ou para manter valores de uma cultura. Então a gente tem essa dificuldade aí no teletrabalho, tá perfeito, tá bom? É mais difícil. E aí motivar uma pessoa que... Porque assim, você tem muito... O teletrabalho, ele requer da pessoa um autodesenvolvimento, uma autogestão da carreira, uma maior disciplina, porque você está em casa, envolto em outros estímulos. Você ainda tem aquela confusão entre vida e trabalho, né? Que é também um ponto aí crítico do trabalho remoto e do teletrabalho. Por quê, gente? Porque você não sabe muito bem quando começa a tua vida e quando começa o teu trabalho. E aí a gente tem um problema sério de conectividade. As pessoas não se desconectam e existem muitas situações até de assédio, porque essa linha fica muito tênue. Aí a pessoa te aciona a qualquer momento do dia. Não, tem que ter ali regras muito claras, estabelecidas, uma jornada mínima, porque senão a gente passa por cima do servidor também, tá bom? Então pode ser uma faca de dois gumes. Tem elementos que favorecem ali até a saúde mental da pessoa, mas há elementos que fazem com que você perca a mão e você acabe trabalhando muito mais do que no trabalho presencial. Além de serem impostas metas, às vezes, muito arrojadas, muito ousadas, muito além do que seria possível, o que pode acabar trazendo alguns transtornos, adoecimento, tá bom? E aí a gente pode ter, inclusive, uma situação de assédio muito inerente aí a esse contexto
que a gente viveu em decorrência da pandemia e que hoje se mantém, né? O serviço público é meio reticente com o teletrabalho, tá, gente? E várias pessoas estão voltando no meu órgão, não é? No Ministério Público, no Judiciário, já está um movimento de volta. Eles não estão, assim, a cultura do serviço público não é muito burocrática, não favorece tanto o teletrabalho, porque ainda há uma visão de desconfiança do servidor, tá bom? Tem várias questões aqui para a gente contextualizar, beleza? Torna-se impraticável medir o desempenho dos servidores de maneira efetiva em um ambiente remoto. Claro que não, e para o trabalho remoto funcionar tem que ter acordo de resultados, tem que se estabelecer muito bem as regras. Quando a gente fala de desempenho, tá, gente? Aí eu vou aproveitar para fazer algumas anotações. Quando a gente fala de desempenho, que é um ponto do seu edital, desempenho tem que ser mensurado. Esse desempenho, ele tem duas dimensões básicas. Claro que ele envolve vários pontos ali para a gente considerar. Mas a gente tem uma dimensão do esforço e a gente tem uma dimensão do resultado quando a gente fala de desempenho. Essa dimensão do esforço mede o comportamento, como a pessoa tem de agir, e o resultado, aquilo que ela alcança. Para você ter um bom desempenho, não é? Nessas dimensões do esforço e do resultado, você tem que ter regras claras. Você tem que ter transparência, porque isso te gera o que a gente entende por autoeficácia, que é a capacidade de você, por si, alcançar os resultados esperados. E isso é motivador. Inclusive, Bandura vai falar da autoeficácia e vai dizer que quando você sabe claramente o que se espera de você, você se enxerga capaz de realizar aquilo e você tem suporte para fazer aquilo, porque não adianta querer que a pessoa faça sem dar o suporte, sem dar treinamento, sem dar feedback, tá bom? Então, o desempenho depende da sua vontade, ele depende do suporte que você recebe, ele depende ali de como o trabalho é feito, não é? E da tecnologia aplicada, do suporte do meio em que você vai trabalhar e também os resultados que você alcança. São muitas variáveis ali quando a gente considera o desempenho. E se a gente estabelece regras claras, parâmetros de avaliação que sejam objetivos, que estejam mais isentos de erros e de subjetividade, a gente consegue sim ter um ótimo ambiente de teletrabalho, de trabalho remoto, de trabalho à distância, tá bom? Então, claro que isso aí a gente essa questão tá errada, tá? Não é impraticável. É praticável, mas tende a haver algum esforço, tá? Vamos lá. 4. Havia prévio estabelecimento de robustas políticas de segurança da informação para proteger dados sensíveis. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou querendo dizer que antes da pandemia a gente já tinha um suporte muito robusto de políticas de segurança para proteger dados sensíveis. A verdade é que o setor público está se adaptando com essa realidade. A LGPD é uma lei bastante nova, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem que considerar essa segurança da informação e a gente tem que considerar especialmente a proteção no tratamento desses dados pessoais, especialmente os dados pessoais sensíveis, porque eles são, assim, dados que definem orientação sexual, posição política, religião, vários fatores que são ali relacionados à intimidade, até a honra da pessoa, a reputação da pessoa e vários elementos que podem trazer algum embaraço. Só de ser dado pessoal, o que é um dado pessoal? Aquele capaz de identificar uma pessoa natural, ou seja, pessoa física, porque a LGPD só protege pessoa física, tá? Não é pessoa jurídica, para começo de conversa. Esses dados pessoais, eles podem ainda ser sensíveis, que são dados assim que podem trazer algum tipo de dano, né, à pessoa e, portanto, requerem maior proteção. A gente está caminhando para isso, tá? A LGPD é um importante avanço, mas eu não posso de cara afirmar que a gente tenha essas várias políticas robustas, como foi afirmado aqui, tá bom? Então, aqui tem que ter alguma atenção nessa daqui. E vamos lá, 5, portanto, diz: a fluidez de horários faz a conectividade ter efeitos deletérios sobre a vida pessoal do servidor. Vamos lá, o que é essa ideia de conectividade? Conectividade não quer dizer que você tenha conexão com a internet, quer dizer que você nunca desconecta, sabe? Isso é um problema e isso enseja uma série de situações, tá? Uma série de situações que dão aso ao assédio moral, como eu falei para vocês, tá? Então, analisando as nossas assertivas aqui, olha o que a gente tem. Todas estão corretas, todas estão erradas. Vamos lá, 3 e a 5 estão
erradas. Essa é a nossa resposta, tá? Eu não posso dizer que quando a pandemia chegou, a gente já tinha ali, torna-se impraticável medir o desempenho de servidores de maneira efetiva. A gente sabe que isso está errado. Aliás, isso aqui não, gente, calma aí. A fluidez de horários faz a conectividade ter efeitos deletérios sobre a vida do pessoal do servidor. Sim, tá, gente? Essa fluidez é porque você não sabe onde começa a vida privada, onde começa o trabalho. Então, não tá errada a 5, tá bom? Então, não estão erradas, não estão todas erradas. A 5 não tá errada, tá bom? Então, você já elimina aqui, ó. Essa, você elimina. Essa você elimina, né? Aí vamos lá, vamos analisar aqui se estão todas corretas ou se a 3 e a 4 ali estão erradas. É claro que é essa, né, gente? Não havia esse prévio estabelecimento, porque isso aqui, essa assertiva está querendo deixar claro o quê? Que a gente já tinha tudo preparado quando a pandemia chegou para implantar ali o teletrabalho com robustas políticas de proteção. Não tinha, tá? A gente foi no susto, a gente foi no grito e as coisas aconteceram assim, tá? De sobressalto. Então, claro que aqui a gente tem uma questão que está errada, tá bom? Dito isso, eu vou dar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para a gente continuar aí fazendo as nossas questões. 10 questãozinhas aqui para a gente conversar. Até mais.